Uma estranha criatura chamada homem. Um alienígena poderia ver essa estranha criatura chamada homem desta maneira. Um ser de outro mundo estacionou sua nave espacial num lugar isolado. Na manhã seguinte, passou por um campo militar, onde viu uns homens metendo facas presas em paus de rara aparência, em sacos de palha. Que é isto? Perguntou a um jovem uniformizado. Prática de baioneta, respondeu o jovem. Estamos praticando em imitações. Temos de aprender a usar a baioneta de maneira certa para matar os homens. É claro que não matamos muitos homens com as baionetas. Matamos a maioria deles com bombas. Mas por que querem aprender a matar os homens? Exclamou o ser espantado. Nós não, disse o jovem amargamente. Mandam-nos aqui contra nossa vontade e não sabemos o que fazer a respeito. Esta tarde, o ser passou por uma cidade grande. Notou que uma multidão se reunia em uma praça pública para ver um jovem uniformizado que era condecorado com uma medalha. Por que o estão condecorando com uma medalha? Inquiriu o ser. Porque matou 100 homens numa batalha, disse o homem perto dele. O ser olhou com horror para o jovem que havia matado 100 homens e se foi. Noutra parte da cidade, o ser ouviu uma rádio anunciando bem alto que certo homem estava prestes a ser executado. Por que o mandam à morte? Perguntou o ser. Porque matou 2 homens, disse o homem interrogado. O ser se foi aturdido. Nessa noite, depois de haver pensado sobre o assunto, o ser abriu seu caderno e escreveu. Parece que todos os jovens são forçados a aprender a matar homens eficientemente. Aqueles que triunfam ao matar um grande número deles são recompensados com medalhas. Os que se revelam maus assassinos e conseguem matar apenas poucos homens são castigados e condenados à morte. O ser meneou a cabeça tristemente e acrescentou uma observação. Parece que essa estranha criatura chamada homem exterminará rapidamente a si mesma. Que historinha bacana, né? É. Impressionante como... Tá falando uma coisa que a gente pode até considerar radical, né? Que é matar. Mas em relação a qualquer coisa que a gente vivencie, né, aqui na Terra, tudo depende do interesse envolvido, né, para classificar de uma coisa boa uma coisa ruim. Ela não é analisada pelo que ela é em si, pelo propósito dela, ou pela circunstâncias que ela acontece, ou principalmente pelo que ela gera depois de concluída, né? É simplesmente o interesse daqueles que estão por trás no momento que fazem ela ser classificada como uma grande ação passível de ser condecorada, ou uma ação torpe e totalmente impossível de ser aceita, que precisa ser impedida e levar os executores à justiça, né? Como isso faz da gente marionetes de nós mesmos, que ficamos que nem boneco de posto, que vai de acordo com o movimento do vento, para um lado e para o outro, de acordo com as circunstâncias do interesse. Vamos me concentrar aqui. Pirazade tem que fazer isso. Ai. É isso mesmo, Silvia. Excelente observação. E a história muito bem exemplificada, mais atual que nunca. Uma visão de esperança pela paz. No final de meu período de 45 dias de oração e jejum, estando deitada semi-adormecida, uma visão maravilhosa chegou a mim.
uma visão de esperança. Via as nações do mundo armadas para a guerra. Falava com elas, mas não me escutavam. Lamentava-me por elas não me prestar. Desculpa, vou começar de novo. No final de meu período de 45 dias de oração e jejum, estando deitada semi-adormecida, uma visão maravilhosa chegou a mim. Uma visão de esperança. Via as nações do mundo armadas para a guerra. Falava com elas, mas não me escutavam. Lamentava-me por elas, mas não me prestavam atenção. Orava com elas, mas não me escutavam. Orava por elas e então, ao olhar ao meu redor, via que as pessoas do mundo estavam orando comigo. Logo notei que uma névoa luminosa estava ascendendo sobre nós enquanto orávamos e gradualmente tomava forma. Uma figura radiante emergia, cujo manto branco estava cheio de luz e o rosto era tão brilhante que mal podia olhá-lo. Quando o personagem falava, a gentil voz tinha a força do trovão. Suspendam suas espadas, dizia ele. Aqueles que tomarem a espada perecerão pela espada. As nações do mundo levantaram os olhos espantadas e depuseram seus armamentos, enquanto as pessoas do mundo regozijavam-se juntas. Mais pensamentos acerca da paz e do desarmamento. Gostaria de enfatizar mais uma vez que a oração adequada leva à ação adequada, que a fé sem obras é inútil. Uma forma excelente de pôr os pensamentos em ação é escrevendo uma carta pela paz. O desarmamento tarda em materializar-se, em parte porque prevalece muito medo, em parte porque há uma presunçosa esperança de que ainda se possa alcançar algum almejado objetivo pelas armas, e também porque algumas economias parecem funcionar com bastante ganância durante a situação de preparação de guerra. A nova era demanda valores mais elevados. Aqueles que falaram da paz foram uma vez chamados idealistas, mas na era nuclear, os idealistas se converteram nos únicos realistas. Sempre consideramos a nós mesmos como grandes idealistas. Apliquemos alguns deles nesta situação de crise. Ao crer que a guerra é contrária à vontade de Deus e ao senso comum, ao sentir que o caminho da paz é o caminho do amor, trabalharei em prol da paz ao empregar eu mesmo o caminho do amor, ao ajudar qualquer grupo do qual faça parte a utilizá-lo, ao ajudar a nação da qual sou cidadã a empregá-lo, ao ajudar as Nações Unidas a adotá-lo e a orar para que o caminho do amor seja empregado por todos no mundo. Gostaria de dizer ao serviço militar: sim, necessitamos que nos defendam. Sim, necessitamos. A aviação pode limpar o ar. Os soldados de infantaria podem cuidar dos desmatados bosques. A marinha de guerra pode despoluir os oceanos. A guarda costeira pode encarregar-se dos rios. E o exército pode ser empregado para construir projetos de drenagem adequados para prevenir inundações desastrosas e outros benefícios como estes para a humanidade. Limitamo-nos ao pensar que as coisas não podem ser feitas. Muitos acham que a paz no mundo é impossível. Muitos julgam que a paz interior não pode ser alcançada. É quem não sabe que não pode ser feita o que faz. Desculpa, de novo. Limitamo-nos ao pensar que as coisas não podem ser feitas. Muitos acham que a paz no mundo é impossível. Muitos julgam que a paz interior não pode ser alcançada. É quem não sabe que não pode ser feita que o faz. Isso é uma coisa interessante. Que a gente vê em alguns livros, né, que às vezes eles pedem para a gente não ficar racionalizando as coisas, né? Não ficar perguntando os porquês, para quê, e principalmente o como.
que é exatamente isso. Quantas coisas que a gente considera absurdas, impossíveis de ser realizadas, são feitas por pessoas que simplesmente se metem a fazer sem ter, no nosso ponto de vista, a menor noção do que está fazendo. E eles conseguem fazer, eles realizam aquilo que a gente fica racionalizando, o se, né? Se é possível, se é factível, e como se fazer isso, e se a gente fizer, o que vai acontecer, e fica naquela racionalização que acaba gerando uma inércia, que nada é feito, porque você fica pensando. Enquanto as pessoas que simplesmente sentem aquele impulso e vão e fazem, realizam as coisas que poderiam ser facilmente realizáveis, mas que, pelo excesso de racionalização e de medo de fracasso, ficam estagnadas até que apareçam esses seres, né, que não sabem o que estão fazendo, e você diz para fazer aquilo, ele vai e faz e pronto. A causa básica de todas as nossas dificuldades é a imaturidade. Por isso falo tanto sobre a paz em nosso interior como um passo para a paz em nosso mundo. Se fôssemos maduros, a guerra não seria possível e a paz estaria assegurada. Em nossa imaturidade, desconhecemos as leis do universo e pensamos que o mal se vence com mais mal. Um sintoma de nossa imaturidade é a cobiça, que torna difícil aprender a simples lição de compartilhar. Tenho consciência de que algumas vezes os sintomas têm se tornado tão agudos que, se não trabalharmos sobre eles, talvez não sobrevivamos para trabalhar sobre a causa. É por isso que, durante a Guerra do Vietnã, participei de algumas manifestações pacíficas pela paz. Essa foi uma época surpreendente. O povo deteve a guerra no Vietnã apesar do governo. Isso simplesmente demonstra a força da gente deste país. Depois está o sintoma dos sintomas, que é a fome crescente. Gostaria que todos tivessem acesso a boa alimentação, água pura e ar puro. Gostaria de poder administrar todas as suas necessidades materiais e também dar-lhes acesso a um bom alimento para o pensamento, belos parques e a todas as coisas que isso inspira. Não é necessário ser muito bom em aritmética para deduzir que, se as nações do mundo parassem de fabricar instrumentos de destruição, as condições para uma vida muito melhor seriam proporcionadas para toda a gente. Devemos caminhar de acordo com a luz mais elevada que temos, enfrentando amorosamente os que estão em desarmonia, tentando inspirá-los para um caminho melhor. Sempre que trouxermos harmonia a alguma situação em que não haja paz, contribuiremos para a causa da paz. Quando fazemos algo pela paz mundial, a paz entre grupos, a paz entre indivíduos, ou a nossa própria paz interior, melhoramos o panorama total da paz. Nunca nos esqueçamos que a desobediência às leis de Deus leva ao desastre e que, no fim, teremos que aprender à custa de nossos próprios erros. Agora vejamos nosso mundo. Um mundo infeliz e cansado da guerra. O que está acontecendo? Estamos muito enfocados no lado material, mesmo quando temos, desejamos. Somos muito carentes no lado espiritual. Cada vez que descobrimos os avanços tecnológicos, o primeiro que fazemos é convertê-los em armas e empregá-las para matar gente. Isto sucede porque nosso desenvolvimento espiritual está muito atrasado. A investigação válida para o futuro está no lado espiritual. Necessitamos equilibrar os dois de tal forma que saibamos como fazer bom uso dos benefícios materiais que já temos. Durante a Guerra do Vietnã, houve uma intensa atividade pela paz.
Quando a guerra terminou, esta diminuiu e derivou num período de apatia. Suponho que era inevitável. Acontece depois de cada guerra. Depois de cada guerra também é um período de violência. Eu o vi depois de ambas, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Recordo, depois da Segunda Guerra Mundial, de uma pessoa em Camden, Nova Jersey, que acabara de matar 5 pessoas na rua. Quando o agarraram, disse: "Vocês me ensinaram a matar." Foi adestrado para o serviço militar. O homem que disparou da torre da Universidade do Texas e matou 15 pessoas e feriu outras foi treinado pelo serviço militar durante a Guerra do Vietnã. O preço da paz. Parece que estamos sempre prontos a pagar o preço da guerra. Quase com prazer damos nossos tempos e nosso tesouro, nossos membros e mesmo nossas vidas pela guerra. Mas esperamos alcançar a paz sem esforço. Esperamos ser capazes de desobedecer flagrantemente aos preceitos de Deus e ainda obter a paz como resultado. Pois bem, não a lograremos por nada. Não a lograremos desobedecendo às leis de Deus. Só conseguiremos a paz quando estivermos dispostos a pagar o preço pela paz. Para um mundo ébrio de poder, corrompido pela cobiça, enganado por falsos profetas, este preço pode deveras parecer alto, porque o preço da paz é a obediência às leis mais elevadas. O mal só será vencido com o bem e o ódio com amor. Unicamente um bom meio pode alcançar um bom fim. O preço da paz é abandonar o medo e substituí-lo pela fé. Fé em que, se obedecemos às leis de Deus, receberemos suas bênçãos. O preço da paz é abandonar o ódio e permitir que o amor reine com supremacia em nossos corações. Amor por todos os nossos semelhantes no mundo inteiro. O preço da paz é abandonar a arrogância e substituí-la pelo arrependimento e humildade, lembrando que o caminho da paz é o caminho do amor. O preço da paz é abandonar a cobiça e substituí-la pela doação, de modo que ninguém se prejudique espiritualmente, tendo mais do que o necessário, enquanto outros no mundo têm menos do que necessitam. Vê que interessante que ela fala. Que ela, ao modo dela, ela reedita, né, uma situação que várias vezes você vai encontrar no Evangelho e ditas falas, né, atribuídas ao Cristo, de que sempre que perguntava a ele, o que eu faço para te seguir, não sei o quê, esquece tudo que você tem, abandona tudo que você tem e vem comigo. Que é mais ou menos o que ela está descrevendo aqui, né? A gente, mesmo já começando a se conscientizar, entender essa coisa do mundo espiritual, da realidade que a Terra é nada para a gente ainda tem tanto apego, tanta coisa com as coisas da Terra, com as normas e preceitos daqui. Não temos que fazer isso porque é o certo, mas o certo para quem? Para a sociedade da Terra. Devemos fazer isso porque é o mais aceito, devemos seguir nessa linha por causa disso, daquilo, e tudo focando os parâmetros da Terra. E ela compreendeu na simplicidade dela, na visão que ela vai desenvolvendo do mundo, quanto isso aqui não quer dizer nada para a gente. Quanto mais a gente continuar preso, querendo seguir ou querendo se ajustar às regras de civilidade, de sociabilidade, de descobertas, de ações exclusivamente da Terra, porque são as normas da sociedade humana, a gente vai continuar afastado do caminho, aliás, nem do caminho, mas do objetivo, né, onde a gente precisa chegar.
porque não são iguais. As coisas da Terra, até as coisas que podem nos parecer mais corretas, são extremamente, se você for analisar profundamente mesmo, elas são limitadas, elas são sectaristas, elas são egoístas e visam sempre o bem-estar de um em relação ao outro. Raramente, ou quase nunca, de fato, você vai ver as regras da sociedade aqui por um bem realmente coletivo incondicional. É sempre um em prol do outro. E não é assim que tem que se desenvolver as relações entre nenhum de nós. E assim, que é o que ela fala aqui, o preço da paz é abandonar o ódio, não sei o que lá, é abandonar a arrogância. É simplesmente esquecer das coisas daqui e começar a pensar realmente no seu papel, cada um, em relação ao universo. É difícil. Aí a gente vai ouvir sempre a mesma ladainha. Ainda é muito difícil. Ainda não estou nesse tempo. Porque ainda não tenho condição disso. Ninguém está perguntando isso. Ninguém está te obrigando a fazer nada. O pessoal só está dizendo, olha, cheguei à conclusão que o caminho é esse aqui. Você vai se quiser. Agora, enquanto você não for, você vai continuar aí andando com a cabeça na parede. Mas não adianta ficar reclamando comigo que está com dor de cabeça. Toda vez que você dá uma cabeçada na parede, você vai ficar com dor de cabeça. Você tem alternativas, já sabe o que fazer para não ficar repetindo isso. Você faz se quiser e quando quiser. Mas enquanto não fizer, não venha reclamar comigo que não tem solução para isso. Gente do mundo, o tempo para a decisão é curto. Deve esgotar-se em poucos anos. A eleição é nossa, de estarmos ou não dispostos a pagar o preço da paz. Se não estamos dispostos a pagá-lo, tudo que nos é caro será consumido na chama da guerra. A escuridão em nosso mundo de hoje se deve à desintegração das coisas que são contrárias às leis de Deus. Não digamos sem esperança que esta é a escuridão que precede uma tormenta. Melhor afirmarmos com fé que esta é a escuridão que precede o amanhecer da era dourada da paz, a qual não podemos sequer imaginar agora. Por isso, tenhamos esperança, trabalhemos e oremos. Capítulo 9. Alcances do pacifismo. Muita gente conhece a simples lei espiritual de que o mal unicamente se vence com o bem. Os pacifistas não só o conhecem, como também tratam de vivê-la. Em sua intenção de praticá-la, recusam e desaprovam o uso da violência física. Aqueles que se opõem à guerra, mas que poderiam empregar a violência física em sua vida pessoal, eu os chamaria resistentes à guerra, mas não pacifista. Os que usam o método não violento somente porque acreditam que é o mais efetivo, eu os chamaria resistentes não violentos, mas não pacifistas. Os pacifistas empregam a forma não violenta porque creem que é a maneira correta e sob nenhuma circunstância usariam ou aprovariam o uso de qualquer outro meio. A natureza animal pensa em termos de usar a lei da selva de olho por olho e dente por dente para eliminar toda oposição. Mas essa lei não soluciona os problemas dos homens. Pode apenas adiar soluções e quase sempre piora as coisas. Algumas nações, mesmo quando estão usando a lei da selva em suas relações com outras nações, quando estão em guerra, reconhecem que os pacifistas não podem atuar dessa maneira e os exoneram do serviço militar.
Em lugar deste, comumente fazem seu serviço em forma não militar ou passam o tempo na prisão. São chamados com frequência de opositores de consciência. Existem poucos deles, é claro, porque raras pessoas têm alcançado o suficiente despertar interior com tão pouca idade. Quando falo de alcances do pacifismo, reconheço que estou falando justamente com os companheiros pacifistas, um grupo muito reduzido em qualquer sociedade moderna. Com este pequeno grupo, um grupo que admiro e respeito muito, gostaria de comentar as 3 ampliações do pacifismo que eu me impus. Estendi meu pacifismo para não usar nem a violência psicológica nem a violência física. Por isso já não me irrito. Não só não digo palavras de raiva, como sequer tenho pensamentos de raiva. Se alguém me faz alguma coisa desagradável, somente sinto compaixão em vez de ressentimento. Inclusive aos que me causam sofrimento, olho-os com profunda compaixão, sabendo que para eles está reservada uma colheita de amarguras. Se me odiassem, eu os amaria em troca, porque sei que o ódio só se vence com amor, sabendo que existe o bem em todos os seres humanos, o qual pode ser atingido pelo amor. Aqueles que usam o método não violento sem amor podem ter dificuldades. Se forçarmos as pessoas a fazer coisas à nossa maneira, sem ajudar a que se transformem, o problema não está realmente solucionado. Se lembrarmos que não estamos realmente separados uns dos outros, maior será nosso desejo de transformar em lugar de submeter, e ampliamos nosso pacifismo não usando a violência psicológica nem a física. Aqui eu colocaria um outro ponto, porque eu achei muito interessante, né? Já sou 8h30, falar rapidinho, quando ele está falando aqui da violência em si, mas impor, né, a sua forma de ver aos outros não resolve o problema. Isso é o ponto que eu vou dar, em termos de qualquer forma de religiosidade, que eles têm a tendência de querer se impor às demais existentes como sendo a mais correta, a mais perfeita, a mais próxima, seja do Cristo, de Deus, ou da entidade máxima que eles considerem, né? E a mesma situação, se não for pela compreensão, pela conscientização, pelo exemplo, você pode obrigar e até fazer as pessoas seguirem aquilo que você quer, mas você não as convence, elas não se convencem. Em algum momento elas vão abandonar tudo aquilo. Obrigada.